As boas práticas agropecuárias entram em debate nesta edição do podcast Boletim no Rádio. Neste programa, vamos descobrir que os paranaenses sempre foram referência em conservação de solos, mas que nos últimos anos algumas propriedades deram passos atrás nesse sentido. O prejuízo causado pela erosão passa dos 242 milhões de reais por ano no estado, e isso apenas no plano financeiro, sem contar aspectos ambientais. Saiba como é possível contornar este problema e os cursos do Senar Paraná disponibilizados gratuitamente. O programa também traz informações do novo curso piloto Inspeção Periódica de Pulverizadores para produtores e trabalhadores rurais. E ainda debate sobre como é possível as abelhas conviverem em harmonia com culturas comerciais, como a soja e o milho. Eu sou Antônio Senkowski e o Boletim no Rádio começa agora. Bem, amigos, para falar sobre os temas de hoje do nosso podcast, estou aqui com duas convidadas. Uma delas, Elisângela Souza, que é do Departamento Técnico e Econômico aqui da casa. Muito bem-vinda, Elis. Obrigada, Antônio. Bom dia. E também temos a presença, junto conosco aqui nos estúdios, Flaviane Medeiros, ela que é do Departamento Técnico do Sistema FAEP Senar Paraná. Bem-vinda, Flaviane. Obrigada, Antônio. Agradeço o convite. Bom, Flaviane, vou te acionar já então no começo da nossa conversa aqui, porque o tema é solos, né? O Paraná tem uma longa jornada em relação à questão da conservação dos solos, desde lá atrás, no plantio direto, né? Por que esse tema da conservação dos solos é tão importante, a gente fala tanto aqui, trazendo à tona essa discussão? Justamente porque o solo é o bem mais precioso que o produtor tem, né? E ele precisa cuidar muito bem dele, e os produtores têm consciência disso. E essa conservação dos solos, ela vai muito além de apenas do dinheiro, né, que ele tem investido. Porque uma camada de solo, ela demora milhões de anos para se formar. Principalmente aquela camada mais produtiva, que é a camada superficial do solo. Então, isso é necessário uma conservação de solo, é necessário você cuidar muito bem desse solo e também para que não perca dinheiro com isso, né? Lixiviando nitrogênio, lixiviando potássio, né, os nutrientes que tem dentro do solo. Então, quando você cuida desse solo, você consegue minimizar as suas perdas e também o risco, igual agora que nós estamos passando aí por uma crise hídrica. Quando tem conservação de solos, essa água fica por mais tempo, né, no solo disponível para as plantas. Então, você tem aí um período muito mais alongado de água disponível no solo para as plantas do que se você não faz conservação. Bom, a gente acompanha aqui diversos estudos acadêmicos, né, em relação à questão da conservação dos solos, e no boletim informativo dessa semana, você, meu caro leitor aí, que também ouve o podcast, pode encontrar, né, uma matéria que trata sobre essa questão dos prejuízos causados pela erosão, né? E aí calcula-se que haja uma perda na ordem de 242 milhões de reais por ano, somente aqui no Paraná. Mas como você estava falando, né, Flaviane? Apesar desse número ser astronômico, os 242 milhões de reais de prejuízo, não é só esse valor financeiro que está se perdendo aí quando chove e vai embora toda essa riqueza em nutrientes aí, né? Com certeza, Antônio. Esse dinheiro, essa quantia é o que a gente consegue quantificar. Muitas vezes aquilo que não é quantificável é muito mais valoroso e traz muito mais prejuízo do que simplesmente o financeiro, não é verdade? Então, esse olhar para a conservação dos solos dos produtores deveria ser essencial em qualquer atividade rural. Então, isso a gente precisa primordiar mesmo, colocar como prioridade na sua rotina de trabalho, né? Incluir aí a conservação de solos, porque é muito mais além, né? Como eu disse, demora muito tempo para se formar uma camada produtiva do solo. Então, isso vai milhões de anos. Então, talvez nas nossas próximas gerações a gente tenha aí um muito maior prejuízo do que esse que a gente consegue quantificar. Maravilha. Bom, e em relação falando um pouquinho ainda em relação a termos financeiros, né? Essas terras que têm boa conservação, no fim das contas, elas podem também ter uma maior valorização na hora se o produtor quiser revender ou algo nesse sentido, assim, Flaviane? Com certeza, Antônio. No estudo, inclusive, traz esses valores, né, na matéria publicada que os leitores aí vão conseguir acessar no boletim informativo. E é muito interessante isso, porque, claro, eu não vou querer, se eu for um produtor que vou adquirir uma nova terra, aquelas terras que são conservadas, com certeza terá maior valor,
porque eu não vou querer comprar um solo degradado, né? Porque dá muito mais trabalho para você recuperar, muito mais dificuldade, e muitas vezes se torna muito inviável de se fazer agricultura em solos degradados, né? Então, com certeza, a valoração da terra será maior. E explicando um pouquinho assim para o produtor na prática, Flaviane, como que funciona, quais são assim os tipos de cultivo que existem, né? E eu gostaria que você falasse também um pouco se existe algum tipo de cultivo que é mais conservacionista do que outro, sabe? Uhum. Existe sim, Antônio. A gente observa que, por exemplo, é muito falado a questão do plantio direto. É uma das formas mais conservacionistas que a gente tem, mas a gente não pode esquecer também da parte dos terraços, que tem por objetivo diminuir a amplitude, né, o direcionamento da água, e aí diminui a velocidade da água para que ela possa infiltrar. Então, são diversas técnicas que são adotadas, não exclusivamente uma. Então, muitas vezes a gente acha que só o plantio direto resolve o problema, mas, na verdade, são várias técnicas que são utilizadas, né? Dentre elas, o plantio direto é uma delas, né? Então, a gente tem ainda o cultivo mínimo e o plantio convencional, com certeza, ele vai ser mais prejudicial para o solo, né? Que é onde você revolve a terra, onde você faz práticas mecânicas no solo, que acaba quebrando esses agregados e aí ele fica exposto, vamos dizer assim, né? Então, ele fica exposto à ação da chuva, à ação do vento, e isso pode interferir muito na conservação do solo e aí levar embora, né? Quando tiver uma chuva, leva esse solo embora, porque ele não está agregado, que a gente chama, né? Que ele não está junto. Então, quanto menos você mexer no seu solo, melhor vai ser a sua conservação. Então, essas práticas, né, que a gente fala, plantio direto, terraceamento, rotação de cultura, tudo isso mantém o solo coberto, mantém o solo muito bem agregado, e isso diminui, então, a chance de você ter uma degradação desse solo. Certo. Aqui o sistema FAEP-Senar Paraná sempre está atuando nessa questão aí de conservação de solos, né? Inclusive com uma participação significativa no ProSolos, né, que é um programa aí que une diversas entidades do governo do Paraná, da iniciativa pública e privada, em prol da conservação dos solos, né? E há, inclusive, a formação da rede de agropesquisa, né, Flaviane? Que a gente você, meu caro ouvinte, que lê o boletim informativo, percebe que toda semana, toda edição está saindo uma matéria sobre estudos que estão sendo feitos aqui no Paraná. E que trazem um pouco dessa questão, né, Flaviane, aí da diferença entre uma área com terraço, uma área sem terraço. Exatamente isso, Antônio. O objetivo da rede é responder esse questionamento do produtor rural. Então, você, leitor que acompanha aí as publicações do boletim informativo, já percebeu, nós estamos aí na 7ª publicação dessas notícias sobre a rede agropesquisa, que tem pesquisa direcionada em área de produtores que são responsáveis por aquilo de acordo com o manejo que o produtor faz. Então, a rede tem esse objetivo de mostrar a realidade do produtor, mas com dados científicos, né? Então, toda essa metodologia é trabalhada em 7 mesorregiões aqui do estado. Então, o objetivo dela é a gente responder essa questão, principalmente da questão da locação de terraços, que foi lá atrás, né, a gente tirou todos os terraços achando que o plantio direto resolveria todos os problemas. E hoje a gente vê e observa na prática que isso não aconteceu. Então, um dos objetivos da rede é tratar desse assunto. Então, você vem acompanhando aí nas nossas notícias, vão ficar bem informados em relação à conservação de solo no estado do Paraná. E outra coisa que também o sistema FAEP-Senar Paraná faz é disponibilizar formações para os produtores rurais, né? Que tipo de cursos que a gente tem nessa área? Lembrando que são todos gratuitos, né? Emitem certificado para quem conclui a formação. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, a gente tem disponível aí pelo menos 3 cursos na área de solos que fala exclusivamente da conservação e também da fertilidade do solo. E temos outros que tratam sobre plantio direto. Mas o curso específico que vai aparecer nessa matéria do boletim informativo são 2 treinamentos direcionados para a área de conservação dos solos exclusivos, que são o curso para técnicos. Então, você que é engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro agrícola ou técnico agrícola, tem atribuição profissional para fazer um plano de manejo e conservação de solos, você pode se inscrever nesse curso. Esse curso ele é semipresencial, então ele é contemplado de 300 horas, sendo parte dele presencial e parte online, né? Então, são aulas gravadas com especialistas
renomados no Brasil e que trata, então, assuntos dessa magnitude da conservação de solos. Então, esse é um curso para técnicos exclusivo e a gente tem o curso para produtores rurais, que o produtor tem o objetivo de fazer um diagnóstico de solo da sua propriedade lá na propriedade, né? Exclusivo na sua propriedade. Então, o instrutor fica junto com o participante durante 4 horas fazendo o diagnóstico. O que é isso? A gente chama de levantamento utilitário de solos, que você vai fazer, ver se tem erosão, quantificar essa erosão, quantificar se você tem problema com infiltração de água no solo ou não, se o seu solo está compactado, se tem palhada suficiente para fazer o plantio direto conforme a técnica recomenda. Enfim, outros levantamentos que são feitos durante esse levantamento utilitário do solo, e aí a gente responde na teoria como que faz para melhorar esse manejo, né? E propondo, claro, sempre as práticas conservacionistas. Então, esses são os 2 cursos principais que a gente tem nessa área de conservação de solos. Bacana. Lembrando, então, produtores rurais que ficaram interessados nas formações, né? Nós temos no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br, uma seção somente de cursos. Então, tem lá todas as formações que o Senar disponibiliza, as presenciais, as online, e você pode fazer um cadastro lá manifestando o seu interesse, se você tiver vontade, então, de fazer um desses cursos. Além de, claro, lembrando que os sindicatos rurais estão à disposição para prestar todo o auxílio e informações relacionados aí aos cursos e a todas as coisas que os produtores rurais precisarem. Falando ainda no assunto de boas práticas, que é hoje aqui a nossa temática principal, né? O Senar Paraná está disponibilizando aí, o Sistema FAEP Senar Paraná disponibiliza um curso que chama Inspeção Periódica de Pulverizadores para Produtores e Trabalhadores Rurais. Acertei o nome, pessoal? Então, esse curso aí, eu tive a oportunidade de acompanhar uma das turmas piloto, né? São 81 turmas piloto em 83 turmas em 81 municípios, né? Que estão sendo realizados aí. E também tem um pouco disso que você falou do curso dos solos, né, Flaviane? Que é aquela questão de pôr a mão na massa, né? Exatamente, Antônio. Esse curso é direto na propriedade, na máquina do produtor, com o produtor, seu funcionário e mais alguma pessoa que ele queira que seja treinado, né? Então, esse é o grande diferencial aí desse treinamento. E você, Elis, o que você me conta desse curso aí? Por que você acha que é importante levar esse tipo de conhecimento para o campo paranaense? Eu acho que um dos primeiros aspectos que muito se fala sobre tecnologia de aplicação. O primeiro ponto para mim ter uma boa tecnologia de aplicação, eu preciso ter uma máquina regulada e calibrada. Então, essa visão mais personalizada com a sua máquina, entender o porquê que ela tem que estar com uma manutenção em dia, ela vai ter sucesso nos outros aspectos da tecnologia de aplicação. Digamos assim que então toda essa tecnologia que acontece, né, esse avanço científico lá no laboratório, descobrir novas moléculas, está em jogo na hora de você fazer uma simples regulagem. Não adianta eu ter o melhor produto se o meu maquinário não estiver em dia para usar essa tecnologia. Então eu tenho que fazer manutenção. Vamos fazer um comparativo. Da mesma forma que eu faço manutenção do meu carro para andar na cidade, né, para mim ir trabalhar, para mim ir passear, para mim viajar, o produtor ele tem a máquina dele para fazer o quê? O plantio, a aplicação, nesse caso a nossa aplicação de tecnologia, ele tem que estar em dia também. Olhar todos os aspectos da manutenção, não só de regular, mas os aspectos dos equipamentos, né, das peças, dos bicos, do manômetro. São vários pontos que é observado nesse checklist, né, Flaviane, que é repassado junto com o produtor para ele entender a importância de cada ponto, de se fazer esse checklist junto com o produtor para ele revisar a sua máquina. Então, como que funciona? Assim, o produtor tem esse checklist que é levado pelo instrutor, então, no curso, e o que eles fazem num dia de atividades lá na propriedade rural? O objetivo, Antônio, é capacitar o produtor para que ele faça essa inspeção periodicamente, assim como diz o título do curso, né? Então, como a Elis bem falou, o produtor ele faz a manutenção, por exemplo, da plantadeira, que ele usa para plantar a sua lavoura. E ele faz a manutenção e fica perfeito. E assim também, da mesma forma, na colhedora. Quando ele vai lá fazer a colheita, ele faz a sua manutenção, a sua prévia manutenção, engraxa toda a máquina, faz a regulagem, tudo. E o pulverizador, que ele usa durante toda a safra, né? Essas 2 máquinas que eu citei o exemplo, ele usa apenas uma vez, na maioria das vezes, é só no plantio e só na colheita. Então, vai lá
concentrar, claro, naquela época de plantio e na época da colheita. Durante toda a safra, ele não vai utilizar essas duas máquinas. Já o pulverizador, ele utiliza durante toda a safra. Então, você pega aí uma safra de soja que tem duração aí de 4, 5 meses, ele faz diversas aplicações, porque com o pulverizador ele vai aplicar herbicida, inseticida, fungicida e adubo foliar. Então, veja, essas aplicações todas são realizadas com o pulverizador. E muitas vezes ele não dá a devida atenção que deve ter também pelo pulverizador, assim como ele faz com a plantadeira e também com a colhedora. Entende? Então, esse curso ele vem fazer justamente essa verificação se precisa de fazer manutenção ou não. Então, com a ajuda desse checklist, a gente vai ver se tem vazamento de mangueira, se as pontas de pulverização estão jogando a quantidade de calda necessária para atingir o alvo. Então, não adianta nada eu ter uma ponta de aplicação, um produto excelente, como a Elisângela falou, e esse produto não chega no alvo. Então, o objetivo desse treinamento é mostrar para o agricultor que ele precisa fazer a manutenção e como vai melhorar a aplicação dele, estando o pulverizador de acordo com a recomendação do fabricante. Então, se tiver pontas, por exemplo, muito desgastadas, jogando muito mais produto do que ele precisa, essa ponta deve ser substituída, porque ele está perdendo, né, tanto dinheiro quanto calda, e isso influencia diretamente também na eficiência do produto. Porque se ele está jogando mais produto ali, em alguma das pontas ele pode estar jogando menos. Então, veja, a importância desse treinamento em mostrar para o produtor o que precisa ser regulado, o que precisa ser trocado, o que precisa ser observado. Então, esse checklist tem essa intenção de mostrar para o produtor o como fazer a manutenção no seu pulverizador. Bom, eu acompanhei uma das turmas, né, lá em Rio Negro, e eu lembro que, naquele caso especificamente, o instrutor estava apontando lá que estava mais ou menos indo 30% a mais de calda do que era necessário por conta de peças que precisavam ser substituídas, né? Então, assim, fazendo uma conta, vocês acham que valeria a pena o produtor fazer a troca? Ele conseguiria tirar esse valor da troca dos bicos ali nas pulverizações que ele vai fazer? Com certeza, Antônio. Essa diferença ele já vai recuperar na primeira aplicação. Eu acho que tem que colocar bem focado, assim, 2 tipos de perdas, né? Primeira perda, ele não está atingindo o alvo. Consequentemente, o que acontece? Aquele alvo não vai ter atingido, ele não vai ter uma eficiência e vai influenciar na produção do cultivo dele, que é a principal fonte de renda. E segundo, ele está perdendo dinheiro. Ele está jogando o produto fora. Então, vale muito mais a pena ele fazer essa revisão, essa regulagem, essa inspeção e fazer uma troca do equipamento, de um bico, né, do que deixar prorrogando, que essas perdas acabam sendo cumulativas dos 2 aspectos que eu acabei de colocar ali, né? Meus amigos, minhas amigas do campo, então não deixem de fazer essa manutenção, porque, olha, em uma pulverização, 2, aí você já vai tirar esse custo e vai ficar dando risada aí do valor que você vai economizar. Além do mais, tem toda a questão ambiental também envolvida aí, né? Que é uma preocupação constante lá nessa propriedade que a gente foi. O produtor rural, inclusive, falou que procurou o curso. Um dos motivos principais foi justamente, né, essa questão da preservação, não só do bolso dele, mas também da própria natureza, né? Então, fica a dica aí. E eu gostaria de saber se agora, com essa aplicação, porque era uma turma piloto, né? São turmas piloto. Será que tem a possibilidade, no próximo ano, ter novas turmas, para a gente falar para o pessoal aí do campo ficar atento para garantir uma vaga? Exatamente, Antônio. A nossa pretensão é que sim, esse curso vire um curso de catálogo, né, como a gente chama, que é disponível para todos os municípios, mas a princípio ele está como projeto piloto e até dezembro a gente vai executar essas 83 turmas que você bem mencionou e vamos fazer uma análise, né? E essa análise a gente já está fazendo, né? Nós já temos alguns dados coletados e de fato, vai fazer muita diferença na vida do agricultor esse treinamento, então bem provável que esse curso continue, né? Mas a gente ainda não tem essa certeza. Mas, a princípio, essa é a nossa intenção, sim, que esse curso vire um curso de catálogo. Maravilha, então vocês que tiverem interesse, fiquem de olho, acompanhem nossas redes sociais, nosso boletim informativo, que a gente vai trazer certamente em primeira mão aí para vocês, quando tiver a possibilidade de novas turmas, aí quem tiver interesse em desmontar literalmente o seu pulverizador, ver se está tudo certo, montar de novo, trocar o que precisa ser trocado e ficar 0 bala aí, fazer uma aplicação realmente eficiente, acertando o alvo, né, economizando e tendo vários benefícios que a sociedade paranaense como um todo colhe, né? Não é só o campo.
Maravilha. Bom, falando ainda em boas práticas, né, que esse é um assunto que a gente gosta muito de tratar aqui, porque realmente é uma questão que traz muitos e muitos benefícios para todo mundo. E uma coisa que tem chamado a atenção aí é essa questão das abelhas, né? A gente vê muitas notícias de o que está acontecendo com as abelhas, e as abelhas são fundamentais para a questão aí da polinização, para a manutenção da vida no planeta, né? E a gente percebe que há como as abelhas conviverem com grandes culturas, não é, Elis? Sim, as abelhas elas são consideradas um dos principais polinizadores. E há sim possibilidade de convivência juntamente com as culturas comerciais, né? E nos aspectos de polinização, nós podemos até citar, né, tem algumas culturas que elas são extremamente dependentes da polinização, que isso vai influenciar na produção, né, na produtividade da cultura. Nós podemos citar, por exemplo, o abacate, o maracujá, né, que são culturas assim que eu dependo da polinização para ter uma boa produção. Certo. E que tipo de exemplos de outras culturas aí que dependem da polinização? Eu sei que as frutas, assim, dependem muito mesmo, né? Isso. Tem outras culturas que ela tem uma taxa de dependência, né, que ela é menor. Tá? Podemos dizer assim, um exemplo, a cultura da soja. Ela não é extremamente dependente, vai influenciar, mas nem tanto. Uma taxa de dependência menor. Por exemplo, outra cultura também, né, uma hortaliça, alface. Também uma taxa de dependência menor com isso. Mas em todos os aspectos, dependente ou não dependente, nós temos que pensar na questão da convivência, né, e da preservação, da não contaminação das abelhas. E, por exemplo, assim, um produtor de soja que pense nessa questão das abelhas, né? O que ele pode fazer para garantir uma melhor convivência entre esse inseto polinizador aí tão importante e a cultura comercial, que é o que garante o... Eu acho que o primeiro aspecto que tem que se trabalhar, né, voltado muito naquela questão de boas práticas, a gente está falando da convivência nesse sentido, é o diálogo. Eu vou fazer uma aplicação, eu preciso conhecer o meu entorno, né, eu preciso seguir regras, né, por exemplo, a questão evitar de aplicar agrotóxicos na florada. Um aspecto importante é a questão das plantas daninhas, né? O pessoal esquece que muitas plantas daninhas podem ter floração e a abelha ir lá fazer a polinização dela e isso prejudicar e contribuir para a mortandade. É a questão de não aplicar, né, a tecnologia de aplicação, aquilo que a gente acabou de falar, na tecnologia de aplicação, ter todo esse conhecimento do uso de defensivos de maneira correta, né, seguindo as condições climáticas ideais para aplicar. A questão do horário de aplicação pode contribuir também, né, evitar, né, a questão dos agroquímicos, principalmente os inseticidas, né, que são os mais prejudiciais, que podem causar a maior mortandade das abelhas entre o período das 8 da manhã às 14 horas. Né, esses aspectos eles contribuem, né, para uma convivência entre a produção de abelhas junto com cultivos. Maravilha. Bom, tá tudo interligado, né? As boas práticas no solo, as boas práticas na pulverização, as boas práticas em todos os passos aí que precisam ser dados, inclusive esse, né, da questão aí da convivência com as abelhas. E um aspecto importante, né, nós temos lá as obrigações dos produtores que produzem, né, e das criações, algo que precisa melhorar, né, acho que é uma oportunidade do nosso produtor, né, do nosso criador, né, na parte da apicultura, é o cadastro, né. A apicultura ela é considerada, né, ela é obrigatório fazer um cadastro que faz parte disso do nosso estado da campanha de atualização do rebanho da agência. Né, a gente fala rebanho apícola, né, dessa questão. Então, é muito importante, a gente precisa saber onde estão esses apicultores. Com isso, vai contribuir também, não é só o Estado consegue ter o melhor controle, né, da onde estão localizadas, para ver a questão também sanitária dessas abelhas, porque nem só a mortalidade da abelha está ligado com o uso incorreto de defensivos. Isso pode e deve ser evitado, mas também a questão de sanidade dessas colmeias é importante o produtor ficar atento.
Então fica aí o convite, né? Mantenha o seu cadastro atualizado do rebanho, né? E fica tranquilo, produtor rural, você não precisa laçar cada uma das abelhas para fazer a contagem delas, não, é só a colmeia, tá? É só procurar a agência de defesa agropecuária do seu município, da sua região, e atualizar esse cadastro, fazer esse cadastro. Então, maravilha. É importante para que se façam políticas públicas, se controlem as coisas, se saiba, né? Onde estão essas colmeias, como que é a dinâmica dessa cadeia produtiva para justamente ter aí ações assertivas que ajudem os produtores. Maravilha! Eu, então, agradeço muito a participação de vocês duas aqui, Elise e Flaviane. Foi muito bom bater um papo aqui com vocês. E essa edição do nosso podcast vai ficando por aqui. Se você quiser acompanhar mais notícias, novidades do agronegócio paranaense, você pode acessar o nosso site, www.sistemafaep.org.br. Lembrando também que nós estamos nas principais redes sociais, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, no Instagram, no LinkedIn, no Flickr. Basta você procurar por Sistema FAEP. O podcast também está disponível aí nas plataformas de streaming. E eu quero fazer um convite, se você ainda não tem o nosso aplicativo, procura lá, tanto faz, iPhone ou o Android, procura por Sistema FAEP, baixa o nosso aplicativo, que o pessoal está lançando umas atualizações bem legais aí, a gente já está com vários downloads, está sendo bem interessante essa dinâmica aí também do aplicativo. Eu agradeço por você que está nos ouvindo também, pela sua audiência e desejo aí um período cheio de colheitas, de boas práticas e que todos tenham sucesso nos seus cultivos e nas suas criações. Um grande abraço e até a próxima!